Oi, gente, tudo bem? Vou fazer comentários sobre esse Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Marquei com esse aqui. É essa cena aqui, bem interessante. Pedrinho não tem história, respondeu Dona Benta. Rindo-se, é um menino de 10 anos que nunca saiu da casa de minha filha Antonica e, portanto, nada fez ainda e nada conhece do mundo. Como há de ter história? Essa é boa, replicou a boneca. Aquele livro de capa vermelha da sua estante também nunca saiu de casa e, no entanto, tem mais de 10 histórias dentro. Dona Benta voltou-se para tia Anastácia. Esta Emília diz tanta asneira que é quase impossível conversar com ela. Chega a atrapalhar a gente. É porque é de pano, sinhá, explicou a preta, e de um paninho muito ordinário. Se eu imaginasse que ela ia aprender a falar, eu tinha feito ela de seda, ou pelo menos de um retalho daquele seu vestido de ir à missa. Dona Benta olhou para a tia Anastácia de um certo modo, como que achando aquela explicação muito parecida com as da Emília. Bem, é isso, achei muito legal isso aqui, porque eu estava pensando nessa questão de alguém que não tem história, né? Pedrinho não tem história. E estava pensando também sobre essa questão dessa boneca, dessa Emília, que toma as coisas assim de um modo literal, né? Eu não me apresentei, eu sou Melissa, eu sou escritora, eu sou cristã, sou uma pensadora, sou artista, autista superdotada e por ser autista, eu sempre também pego as coisas de um modo muito literal. Eu me identifiquei muito com essa boneca, Emília, né? Emília, porque a Emília também, ela acabou de tomar a pílula, né? Que resolveu a questão da fala dela, né? Porque a Emília, ela não falava. Então, me identifiquei muito com ela, pelo fato de que eu quase não falava, né? Até os meus 30 e poucos anos. E aí, parece que ganhei o dom da fala. Talvez peguei a pílula da barriga do sapo também, né? Com a ajuda do doutor Caramujo. E aí, aqui é o seguinte. Olá, dizem que criança não tem história. Pedrinho não tem história. Por quê? Porque é um menino de 10 anos, né? Uma criança que nunca saiu de casa. É tanto pelo pouco tempo de vivência, né? 10 anos, só uma década. E também pela limitação ali geográfica, territorial, mas pela pouca vivência mesmo, né? Como há de ter história? Como se fosse é impossível, né? Uma criança. A gente olha para uma criança e pensa que as crianças elas têm menos conhecimento, elas são mais tolas, são mais frágeis no saber, né? No pensar, na percepção. E impossível, olha lá, como há de ter história, né?
crianças não têm história. Não sou eu que estou dizendo, né? É o que dá a entender aqui, né? Que a história, ela depende de um tempo maior de vida, né? De um amadurecimento. Será verdade isso? Será que a história, ela precisa de mais de 10 anos para que haja uma história? Uma pessoa, para ter história, ela tem que ter quantos anos? 20, 30, 40? A partir de quantos anos alguém pode dizer que já tem história, né? Tem que ter viajado para quantos países ou a quantos quilômetros da sua casa? Isso aqui me veio à memória uma vez que a gente foi para a colônia de férias aqui na minha cidade, um clube, né, com piscinas. E aí a gente foi, acho que em 2 ou 3 famílias. Então eu era criança e tinha outras crianças. E tinha um menino que ele era mais ou menos a minha idade. E foi bem na época em que eu estava escrevendo bastante poesias. E aí descobri que aquele menino escrevia poesias também. Eu fiquei assim abismada, né? Olha a coincidência de eu estar numa colônia de férias, ainda mais com um menino da mesma idade que escrevia poesias também. Então eu lembro que a gente ficou uma tarde ali só falando sobre o ato de escrever poesias, perguntando um pro outro o que ele escrevia e tal. E aí ele começou a me desafiar, será que você consegue escrever? Você consegue escrever assim, assado, né? Você consegue escrever sobre qualquer assunto, né? E aí eu percebi, né, que que sim, sabe, que me interessava ir mais longe, né? Buscar histórias, sabe, cada vez mais diferentes sobre tudo, sobre qualquer assunto. E aí eu olhando aqui para esse questionamento sobre as crianças não terem capacidade de formar uma história, de ter sabedoria, né? De ter discernimento racional, emocional. Eu comecei a pensar na minha infância, né? Qualquer aspecto da minha infância, qualquer momento, seja com 5, com 4, com 10, com 8, 7, 2 aninhos, 1 aninho, podia voltar até mais, né? Se eu tivesse lembranças, por exemplo, da fase fetal, eu gostaria muito. Ao mesmo tempo, ela fala, como que é? Olha, ele nunca saiu da casa. Daí eu pensei numa pessoa que nunca sai de casa. Ou porque, sei lá, tá com gesso na perna. É porque é dona de casa, porque tá doente, é, porque às vezes até, não sei, tá em algum esperando documentação, está preso temporariamente, enfim, qualquer circunstância de limitação territorial
ter que ficar dentro da casa, né? E aí eu percebi o seguinte, que eu achei incrível todas essas histórias, sabe? Tanto das diversas idades de uma criança, quanto as histórias do feto, as histórias da dona de casa, da pessoa que está com a perna engessada, da pessoa que está preso em algum lugar temporariamente por, sei lá, por falta de documentação, né, por uma guerra, enfim. Então, assim, todas essas são histórias. Talvez, não é que a criança não tem história. Momentaneamente, enquanto ela está vivendo algo, ela não tem muitas vezes o discernimento do que ela está sentindo, do que ela está vivendo, do quão importante é. Mas, ao mesmo tempo, eu penso, será que nós agora, nesse momento, temos consciência do que estamos sentindo, do que estamos vivendo e o quanto isso é importante? Eu acho que não. Eu acho que a gente só vai perceber o quanto a nossa história nesse momento é importante, sobre o que estamos sentindo, o que estamos fazendo, enfim, todos os aspectos da nossa história e de que é uma história, de que isso é história, o hoje é história, o agora é história, daqui 5, 10, 15, 20 anos. Eu acho que ninguém que está vivendo uma história realmente tem consciência de que estou vivendo uma história. Eu acho que não é só a criança que não tem essa consciência, entendeu? É isso. Para mim, tudo é história. Sabe, tudo. A história, igual ela fala assim, nunca saiu de casa. Essa é uma história. A história daquele que nunca saiu de casa. Entendeu? A história da história. Tudo. A história depois da história. Tudo é história. É isso. Legal, né? Você está vivendo a sua história, então assim, viva bem e tenha consciência disso, apesar de que com certeza você não tem e você só vai ter consciência de tudo isso, de, sabe, do que você está fazendo, do que você está sentindo e o peso de todas essas coisas daqui 5, 10, 15 anos, para que você veja as coisas mais claramente. Não é só a criança que não tem discernimento, nós também não. Tchau, Deus abençoe vocês.